Pilote e eu me caso com você. A chefe riu, mas se surpreendeu. O silêncio do hangar no aeroporto de Congonhas foi quebrado por uma risada alta e descrente. Beatriz Santos olhou para Rafael Silva como se ele tivesse perdido completamente o juízo. Você está falando sério? Perguntou ela, ainda segurando as chaves do jato particular entre os dedos. O pedido tinha saído da boca dele de forma tão natural que por um momento ela achou que estava sonhando. Rafael manteve a expressão séria, suas mãos firmes nos controles que acabara de verificar. Completamente séria, dona Beatriz. É a única solução que eu vejo para os dois problemas que temos. Beatriz balançou a cabeça, os cabelos loiros balançando levemente com o movimento. Ela havia construído um império de logística aérea do zero, enfrentando preconceitos e traições, e agora seu melhor piloto estava propondo casamento como se fosse uma transação comercial. Rafael, você trabalha para mim há 3 anos. Nunca tivemos esse tipo de conversa, disse ela, tentando manter a voz controlada. O que aconteceu para você chegar a essa conclusão maluca? O piloto suspirou, passando a mão pela cabeça raspada. Meu visto de trabalho expira em 2 meses. Os advogados dizem que não há tempo hábil para renovar pelos meios normais. E a senhora precisa resolver essa história com o ex-marido antes que ele consiga derrubar a empresa. Beatriz sentiu um aperto no peito. Há 6 meses, descobrira que Marcelo, seu ex-marido, estava usando brechas contratuais para forçar a dissolução da empresa. Ele queria metade de tudo que ela havia construído sozinha, alegando que tinha direito por ter estado casado com ela durante os primeiros anos do negócio. Isso não faz sentido, Rafael. Um casamento falso não vai resolver nada. Não seria falso nos papéis, ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. E todos os advogados que a senhora consultou disseram a mesma coisa. Se tiver um novo casamento, os direitos do ex-marido ficam limitados. Além disso, eu preciso dessa permanência para continuar cuidando da minha filha. A menção à filha fez Beatriz parar. Ela conhecia Isadora, uma menina de 8 anos que às vezes aparecia no hangar quando Rafael não tinha com quem deixar. A criança era doce e educada, sempre curiosa sobre os aviões. Sua filha está doente? Perguntou Beatriz, a voz mais suave. Não doente, mas ela precisa de acompanhamento médico especial. Nasceu com um problema na coluna que exige fisioterapia constante. Se eu for deportado... Rafael não terminou a frase, mas o peso dela ficou suspenso no ar. Beatriz caminhou até a janela do hangar, observando o movimento do aeroporto. Aos 42 anos, ela havia jurado nunca mais depender de um homem para nada. A traição de Marcelo tinha sido devastadora, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Ele havia fugido com a secretária justamente quando ela estava tentando superar a perda de um bebê, no início da gravidez. Quanto tempo você pensou nisso? Perguntou ela, ainda de costas para Rafael. 3 semanas, desde que recebi a notificação do Departamento de Imigração. E por que não procurou outra empresa? Você é um excelente piloto. Porque aqui é o meu lar, dona Beatriz. A Isadora se sente segura aqui. E por que... Ele hesitou. Porque a senhora é a única pessoa em quem eu confio completamente. Beatriz se virou estudando o rosto de Rafael. Ele era um homem íntegro. Ela sabia disso. Nunca havia dado motivos para desconfiança. Sempre fora respeitoso e profissional. Mas casamento era algo completamente diferente. E sua filha? O que ela pensa sobre isso? Ela não sabe. Não quero criar esperanças se a senhora disser não. O telefone de Beatriz tocou, interrompendo a conversa. Era seu advogado principal, Dr. Fernando Costa. Beatriz, preciso falar com você urgentemente. Marcelo conseguiu uma liminar temporária bloqueando 3 contratos importantes. Estamos perdendo clientes. Ela desligou o telefone com mais força do que deveria. A situação estava piorando mais rápido do que esperava. Ele está destruindo tudo o que construí, murmurou mais para si mesma do que para Rafael. Deixa eu conhecer melhor sua proposta, disse ela, voltando a atenção para o piloto. Como exatamente funcionaria?
Rafael tirou um papel dobrado do bolso do uniforme. Pensei em tudo. Casamento civil simples, sem festa. Eu continuaria morando no meu apartamento com a Isadora. A senhora manteria sua casa. Seria apenas para os documentos. Por quanto tempo? O tempo que a senhora precisar para resolver a situação com o ex-marido. E eu precisaria de pelo menos 2 anos para conseguir a residência permanente. Beatriz pegou o papel e leu rapidamente. Rafael havia realmente pensado em cada detalhe, desde a divisão de contas até as aparições públicas necessárias para manter a aparência de um casamento real. Você falou com algum advogado sobre isso? Consultei um especialista em imigração. Ele disse que funcionaria desde que pudéssemos provar que o relacionamento é genuíno. E como provaríamos isso se não é genuíno? Rafael corou levemente. Teríamos que conviver. Aparecer juntos em eventos sociais, almoçar juntos de vez em quando. Nada muito íntimo, mas o suficiente para convencer qualquer investigador. Beatriz dobrou o papel novamente, guardando-o na bolsa. Preciso pensar. Claro, mas, dona Beatriz, não temos muito tempo. A audiência sobre meu visto é na próxima semana. Ela assentiu e saiu do hangar sem dizer mais nada. No estacionamento, dentro de seu carro, Beatriz ficou sentada por longos minutos, tentando processar a conversa. A proposta de Rafael era absurda, mas ao mesmo tempo, talvez fosse a solução para ambos os problemas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Ficou na sala de sua cobertura em Moema, olhando as luzes da cidade enquanto pesava suas opções. Aos 42 anos, ela havia prometido a si mesma que nunca mais faria algo por desespero. Mas talvez isso não fosse desespero. Talvez fosse uma decisão inteligente de negócios. O telefone tocou às 6 da manhã. Era sua mãe, Clarice Santos. Filha, vi nas notícias que o Marcelo está causando problemas de novo. Você está bem? Beatriz suspirou. Sua mãe sempre ligava no pior momento possível. Estou lidando com isso, mãe. Talvez seja a hora de você aceitar que não foi feita para tocar uma empresa. Poderia voltar a trabalhar para alguém, ter uma vida mais tranquila. Mãe, não é hora para isso. É sempre hora de reconhecer nossas limitações, Beatriz. Você já passou por muito sofrimento por causa dessa teimosia. Beatriz desligou o telefone sem se despedir. O relacionamento com a mãe sempre fora complicado. Clarice nunca aprovara suas escolhas profissionais e sempre deixara claro que considerava o sucesso da filha como algo temporário e frágil. Às 8 da manhã, Beatriz estava de volta ao hangar. Rafael já estava lá fazendo a checagem de rotina do avião para o primeiro voo do dia. Bom dia, dona Beatriz. Dormiu bem? Não dormi nada, respondeu ela diretamente. Tenho algumas condições para adicionar à sua proposta. Os olhos de Rafael se iluminaram com esperança. Diga. Primeiro, quero conhecer melhor sua filha antes de tomar qualquer decisão definitiva. Segundo, preciso de total transparência sobre sua situação financeira. E terceiro, se fizermos isso, será com prazo determinado. 2 anos, exatamente. Aceito todas as condições. Ainda não terminei. Quarto, isso fica entre nós até assinarmos qualquer documento. Quinto, você continua sendo meu funcionário e nada muda na dinâmica de trabalho. E sexto, ela hesitou. Se em algum momento um de nós quiser terminar o acordo, fazemos isso de forma civilizada. Rafael estendeu a mão. Aceito tudo. Beatriz apertou a mão dele, selando o acordo mais estranho de sua vida. Quando posso conhecer a Isadora? Hoje, se quiser. Ela sai da escola às 5. Naquela tarde, Beatriz encontrou-se com Rafael e Isadora em uma lanchonete próxima à escola da menina. A criança era ainda mais encantadora pessoalmente, cabelos cacheados presos em tranças, olhos brilhantes e um sorriso que iluminava o ambiente. Papai, ela é a dona dos aviões? Perguntou Isadora, olhando para Beatriz com admiração. Sim, minha filha. A dona Beatriz é minha chefe. Você pode me chamar apenas de Beatriz, disse ela,
surpreendendo a si mesma com a facilidade da interação. Beatriz, você já voou em todos os aviões que tem? A maioria deles, sim. Você gostaria de conhecer um de perto? Os olhos da menina se arregalaram. Posso mesmo? Beatriz olhou para Rafael, que assentiu com gratidão. No hangar, Isadora fez dezenas de perguntas sobre cada botão, cada instrumento, cada detalhe do avião. Sua curiosidade era contagiante, e Beatriz se viu explicando conceitos complexos de forma simples, tentando alimentar a sede de conhecimento da criança. Você quer ser piloto quando crescer? Perguntou Beatriz. Quero ser como meu pai. Ele é o melhor piloto do mundo. Rafael sorriu claramente orgulhoso. A Isadora desenha aviões o tempo todo. Tem cadernos cheios de projetos. Projetos de verdade? Perguntou Beatriz interessada. Isadora abriu sua mochila e tirou um caderno surrado. As páginas estavam cheias de desenhos detalhados de aviões, com anotações sobre velocidade, altura e outras especificações técnicas que uma criança de 8 anos não deveria conhecer. Impressionante, disse Beatriz, folheando o caderno. Você estudou isso sozinha? Papai me ensina, e eu pesquiso na biblioteca da escola. Beatriz olhou para Rafael com novo respeito. Ele estava criando uma filha brilhante e curiosa, sozinho, enquanto enfrentava dificuldades financeiras e legais. Isadora, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você se sentiria se seu pai se casasse? A menina ficou pensativa por um momento. Se for com alguém legal como você, eu ficaria feliz. Papai fica triste às vezes quando pensa que eu não tenho uma mãe. A resposta da criança atingiu Beatriz de uma forma inesperada. Havia uma honestidade pura ali que a tocou profundamente. Naquela noite, Beatriz ligou para Rafael. Aceito a proposta, mas com uma condição adicional. Qual? Quero que isso seja bom para sua filha também, não apenas uma conveniência legal. O que isso significa? Significa que, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Ela vai ter estabilidade, segurança e talvez até mesmo a figura materna que claramente está procurando. Do outro lado da linha, Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Beatriz, isso é mais do que eu jamais poderia pedir. Não está pedindo, eu estou oferecendo. Nos vemos amanhã para acertar os detalhes legais. A semana seguinte foi um turbilhão de reuniões com advogados, documentação e preparação para o casamento civil. Beatriz decidiu que seria numa cerimônia simples no cartório, apenas com as testemunhas necessárias. 2 dias antes do casamento, sua mãe apareceu no escritório sem avisar. Beatriz, preciso falar com você sobre essa loucura que você está fazendo. Como soube do casamento? São Paulo não é tão grande assim, e você deveria ter me contado pessoalmente. Clarice Santos era uma mulher elegante de 68 anos, sempre impecavelmente vestida e com opiniões firmes sobre como a filha deveria viver sua vida. Mãe, essa é minha decisão. Decisão? Isso é desespero. Casar com um funcionário negro, com uma filha, só para resolver problemas financeiros? O que as pessoas vão pensar? A raiva que Beatriz sentiu foi instantânea e ardente. As pessoas vão pensar que eu tomei uma decisão inteligente para proteger o que construí. E se você tem problema com a cor da pele do Rafael, melhor repensar seus valores. Não é sobre cor, é sobre conveniência. E sobre você estar fazendo isso pelos motivos errados. E quais seriam os motivos certos, mãe? Esperar por um amor de cinema que talvez nunca venha? Já tentei isso e fui traída. Seu pai e eu construímos um casamento sólido, baseado em respeito e valores comuns. Papai te traia e você fingiu que não sabia durante 20 anos, disparou Beatriz, imediatamente se arrependendo das palavras. Clarice empalideceu. Como você ousa? Eu ousei porque é verdade, e porque estou cansada de você julgar minhas escolhas quando as suas também não foram perfeitas. A mãe saiu do escritório sem dizer mais nada, deixando Beatriz com uma mistura de alívio e culpa. No dia do casamento, apenas 4 pessoas estavam presentes no cartório: Beatriz, Rafael, Isadora e a secretária de Beatriz, Carla, que serviu como testemunha.
A cerimônia durou 15 minutos. Quando o oficial perguntou se Rafael aceitava Beatriz como esposa, ele olhou diretamente nos olhos dela e respondeu com uma firmeza que a surpreendeu. Aceito. Quando foi a vez dela, Beatriz sentiu um momento de hesitação. Ali estava ela, aos 42 anos, casando-se por conveniência, com um homem que conhecia apenas profissionalmente. Mas olhando para Isadora, que sorria radiante ao lado deles, ela respondeu: aceito. O beijo foi rápido e casto, mais um cumprimento formal do que qualquer demonstração de afeto. Agora somos uma família, exclamou Isadora, saltando de alegria. Beatriz e Rafael trocaram olhares, ambos pensando na responsabilidade que haviam assumido. A lua de mel consistiu em um almoço no shopping com Isadora e uma ida ao cinema para assistir um filme de animação. Nada poderia estar mais longe dos sonhos românticos que Beatriz havia tido na juventude, mas de alguma forma a simplicidade da situação era reconfortante. Naquela noite, em sua casa, Beatriz olhou para a certidão de casamento sobre a mesa da cozinha. Rafael Silva estava agora legalmente ligado a ela. Era uma parceria de negócios, repetiu para si mesma. Nada mais. Mas no fundo de seu coração, uma pequena voz sussurrava que talvez houvesse algo mais acontecendo ali, algo que ela ainda não estava pronta para admitir. A primeira semana como mulher casada foi estranha. No trabalho, nada mudou. Rafael continuava sendo respeitoso e profissional, mas agora havia um anel em seu dedo e uma sensação de que algo fundamental havia se alterado em sua vida. O primeiro teste do casamento veio quando Marcelo, seu ex-marido, apareceu no hangar numa quinta-feira de manhã. Soube que você se casou, Bia. Que rapidez interessante. Beatriz manteve a expressão neutra. Marcelo, o que você quer? Conhecer o sortudo que conseguiu o que eu não consegui manter. Rafael apareceu naquele momento vindo da checagem pré-voo. Ao ver Marcelo, sua postura se enrijeceu ligeiramente. Rafael, este é Marcelo Santos, meu ex-marido. Marcelo, meu atual marido, Rafael Silva. Os dois homens se cumprimentaram com a cordialidade gelada de quem não confia um no outro. Piloto, que interessante, disse Marcelo, o tom carregado de sarcasmo. Beatriz sempre teve fraqueza por homens em uniformes. Marcelo, se não tem nada de trabalho para tratar, preciso pedir que se retire, disse Beatriz, sentindo a tensão aumentar. Na verdade, tenho sim. Meus advogados querem entender como um casamento tão repentino afeta nossa questão patrimonial. Não afeta em nada. Nossa separação está finalizada há 2 anos. Mas nossa sociedade empresarial não. E isso é interessante para meus advogados. Depois que Marcelo saiu, Rafael se aproximou de Beatriz. Ele sempre foi assim? Pior. Pelo menos agora ele não pode me magoar como antes. Como era seu casamento com ele? Beatriz hesitou. Ela nunca havia falado sobre isso com ninguém da empresa. Complicado. Ele me apoiou no início do negócio, mas quando começamos a ter sucesso, começou a mudar. Quis mais controle, mais poder de decisão. E quando eu engravidei, ela parou, percebendo que estava compartilhando mais do que pretendia. Você não precisa contar se não quiser. Não, tudo bem. Quando eu engravidei, ele disse que estava feliz. Mas quando perdemos o bebê aos 3 meses, ele disse que talvez fosse melhor assim, que uma criança atrapalharia nossos planos profissionais. Foi quando comecei a perceber que ele não era o homem que eu pensava. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Sinto muito pela perda. Foi há muito tempo, mas obrigada. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou em ter filhos novamente? Beatriz olhou para ele surpresa. Por que pergunta? Isadora adora você, e você é natural com ela. Só me pergunto se é algo que você gostaria. Honestamente, não sei. Depois de tudo que passei, bloqueei essa possibilidade da minha mente. Naquela tarde, Beatriz saiu mais cedo do trabalho e passou na escola para buscar Isadora. Era algo que havia se oferecido para fazer algumas vezes por semana, para dar mais flexibilidade a Rafael. Beatriz, você veio me buscar, gritou Isadora, correndo em sua direção. Claro que vim. Como foi a escola hoje? Ótima.
A professora perguntou sobre você. Disse que você é minha nova mãe. Beatriz sentiu um aperto no peito. E o que você respondeu? Disse que você é a esposa do meu pai e que cuida de mim. Está certo isso? Está perfeito. No caminho para casa, Isadora fez uma pergunta que pegou Beatriz desprevenida. Beatriz, você vai ter bebês com meu pai? Beatriz quase pisou no freio. Por que pergunta isso? Porque seria legal ter um irmãozinho ou irmãzinha, e você seria uma mãe muito boa. Isadora, eu e seu pai, nossa situação é um pouco diferente. Diferente como? Como explicar para uma criança de 8 anos que o casamento dos pais era uma transação comercial? Nos casamos porque nos importamos um com o outro, mas talvez não da forma como alguns casais se casam. Isadora ficou pensativa. Vocês não se amam? A pergunta direta da criança a deixou sem palavras. É complicado, pequena. Adultos sempre dizem que as coisas são complicadas quando na verdade são simples. Do alto de seus 8 anos, Isadora havia dado uma lição de vida que ficaria ecoando na mente de Beatriz pelo resto do dia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, a rotina da nova família se estabeleceu. Rafael mantinha seu apartamento, mas passava mais tempo na casa de Beatriz, especialmente nos fins de semana quando Isadora estava com eles. A casa de Beatriz, antes um espaço silencioso e organizado, começou a ganhar vida. Desenhos de Isadora apareceram na geladeira, brinquedos espalhados pela sala, risadas ecoando pelos corredores. Uma manhã, Beatriz acordou com um cheiro de café e panquecas vindo da cozinha. Encontrou Rafael preparando o café da manhã, enquanto Isadora ajudava com os ingredientes. Bom dia, disse ele sorrindo. Achamos que você merecia café na cama, mas você já acordou. Fizemos panquecas em formato de avião, anunciou Isadora orgulhosa. Beatriz observou a cena doméstica com uma sensação estranha no peito. Era isso que uma família de verdade fazia nas manhãs de domingo? Era tão simples e natural que quase doía. Vocês não precisavam... Queríamos, disse Rafael. Você fez muito por nós. É o mínimo que podemos fazer. Durante o café da manhã, Isadora contou sobre um projeto da escola onde precisaria apresentar sua família. Posso falar sobre vocês dois? Sobre como o papai pilota e como você manda nos aviões? Claro que pode, respondeu Beatriz. E posso falar que agora tenho uma mãe? Beatriz engasgou levemente com o café. Rafael a olhou com expressão preocupada. Isadora, a Beatriz é minha esposa, mas... Está tudo bem, interrompeu Beatriz. Se é assim que você se sente, pode falar isso sim. O sorriso que iluminou o rosto da menina foi suficiente para convencer Beatriz de que havia tomado a decisão certa. Mais tarde, quando Isadora estava brincando no jardim, Rafael se aproximou de Beatriz na cozinha. Você tem certeza sobre deixar ela te chamar de mãe? Tenho. Ela perdeu a mãe biológica e claramente precisa dessa figura feminina na vida. Se posso dar isso a ela, por que não? Porque quando nosso acordo acabar, vai ser difícil para ela entender. A observação de Rafael a atingiu como um soco. Ela não havia pensado nisso. Em 2 anos, quando se separassem, o que aconteceria com Isadora? Talvez possamos encontrar uma forma de manter contato mesmo depois, disse ela, sem muita convicção. Talvez, concordou Rafael, mas havia dúvida em sua voz. Naquela noite, Beatriz ficou acordada pensando sobre as consequências a longo prazo do que estavam fazendo. Havia se focado tanto em resolver seus problemas imediatos que não considerara o impacto emocional em todos os envolvidos, especialmente em Isadora. A segunda-feira trouxe novas complicações. Dr. Fernando Costa ligou com notícias preocupantes. Beatriz, o detetive contratado por Marcelo, começou a investigar seu casamento. Eles estão procurando evidências de que é fraudulento. Que tipo de evidências? Padrões de comportamento, rotina doméstica, testemunhas que possam confirmar a legitimidade do relacionamento. E se encontrarem algo? Pode ser problemático tanto para você quanto para Rafael.
Casamento fraudulento para fins de imigração pode resultar em deportação imediata. Beatriz sentiu um calafrio. O que precisamos fazer? Vocês precisam agir como um casal verdadeiro, publicamente e privativamente. O investigador pode estar vigiando vocês a qualquer momento. Depois de desligar, Beatriz chamou Rafael para uma conversa urgente. Precisamos intensificar nossa encenação. O detetive do Marcelo está investigando. O que isso significa exatamente? Significa que talvez você precise se mudar para minha casa temporariamente, ao menos até a investigação acabar. Rafael ficou em silêncio, claramente desconfortável com a ideia. Eu sei que não era parte do acordo original, continuou Beatriz, mas se formos pegos, você será deportado e eu posso enfrentar problemas legais sérios. E a Isadora? Ela vem junto, é claro. Beatriz, você tem certeza? É uma coisa dividir fins de semana. Outra completamente diferente é dividir o espaço pessoal diariamente. Não temos escolha. Naquela tarde, Rafael e Isadora se mudaram temporariamente para a casa de Beatriz. A menina estava radiante com a novidade, mas os adultos se sentiam como atores, tentando decorar um roteiro complicado. A primeira noite foi estranha. Beatriz havia preparado o quarto de hóspedes para Rafael e arrumado um canto especial para Isadora no quarto que antes era seu escritório doméstico. Durante o jantar, tentaram manter uma conversa natural, mas havia uma tensão subjacente. Estavam sendo observados, gravados. Era impossível relaxar completamente. Papai, agora que moramos aqui, posso decorar meu quarto? Perguntou Isadora. É temporário, minha filha. Não vamos ficar muito tempo. Mas pode decorar sim, disse Beatriz, surpreendendo Rafael. Enquanto estiver aqui, quero que se sinta em casa. Após colocar Isadora para dormir, Beatriz e Rafael se sentaram na sala para conversar sobre as novas regras da casa. Preciso saber sua rotina para não atrapalhar, disse ela. Acordo às 5 para a checagem matinal dos equipamentos. Banho, café rápido e vou para o hangar às 6. Eu acordo às 6, mas posso preparar café para nós dois. Não precisa se incomodar. Rafael, se vamos fingir ser casados, temos que agir como casados. Isso inclui pequenos gestos domésticos. Eles passaram a próxima hora discutindo logística. Quem faria as compras, quem levaria e buscaria Isadora na escola, como dividiriam as contas da casa. Sobre dinheiro, disse Rafael. Posso contribuir com as despesas da casa. Não é necessário. É questão de orgulho, Beatriz. Não quero me sentir como um aproveitador. Tudo bem, podemos dividir proporcionalmente. Na segunda semana de convivência, pequenos conflitos começaram a surgir. Rafael era metódico e organizador, enquanto Beatriz era mais espontânea. Ela gostava de música alta pela manhã. Ele preferia silêncio. Ela trabalhava até tarde. Ele dormia cedo. Você sempre escova os dentes por 15 minutos? Perguntou Beatriz numa manhã esperando para usar o banheiro. Higiene bucal é importante, respondeu ele, parecendo ofendido. Não questionei a importância, questionei o tempo. Pequenas irritações que não existiam quando se encontravam apenas no trabalho, agora se tornavam evidentes na convivência diária. Mas havia também momentos surpreendentemente agradáveis. Rafael era um excelente cozinheiro e assumiu naturalmente a responsabilidade pelas refeições. Beatriz descobriu que gostava de ajudá-lo na cozinha, algo que nunca havia feito com Marcelo. Onde aprendeu a cozinhar assim? Perguntou ela numa tarde enquanto ele preparava um ensopado. Necessidade. Quando a mãe da Isadora foi embora, tive que aprender tudo rapidamente. Pode contar sobre ela, se não for muito pessoal. Rafael parou de mexer a panela por um momento. Conheci a Jéssica quando ainda era instrutor de voo. Ela era comissária. Nos apaixonamos rapidamente e casamos depois de 6 meses de namoro. E o que aconteceu? Ela queria uma vida diferente, mais aventura, mais liberdade. Quando a Isadora nasceu com os problemas na coluna, Jéssica não conseguiu lidar. Disse que não havia assinado contrato para ser mãe de uma criança especial. Beatriz sentiu raiva da mulher desconhecida. Ela simplesmente foi embora. Deixou uma carta dizendo que estava sufocada e que eu era melhor pai sozinho do que ela seria mãe. Nunca mais a vimos. Isadora sabe?
Sabe que a mãe teve que viajar para muito longe e não pode voltar. Quando ela crescer mais, vou contar a verdade. E você? Como lidou com isso? No começo foi muito difícil. Trabalhar, cuidar de uma bebê com necessidades especiais, lidar com a rejeição. Mas olhando para trás, talvez tenha sido melhor assim. A Isadora merece ser amada completamente, não tolerada. A honestidade de Rafael tocou Beatriz profundamente. Ela começou a entender que por trás do piloto competente havia um homem que havia passado por sua própria cota de sofrimento. Você é um pai incrível, Rafael. Obrigado. Isso significa muito vindo de você. Naquela noite, Beatriz deitou pensando em como estava conhecendo aspectos de Rafael que nunca havia imaginado. Ele não era apenas seu funcionário, era um homem complexo, carinhoso e resiliente. A terceira semana trouxe um evento que testaria a nova dinâmica familiar. Isadora adoeceu com uma gripe forte e teve que ficar em casa. Rafael queria faltar ao trabalho para cuidar dela, mas tinham um voo importante marcado. Eu posso cuidar dela, ofereceu Beatriz. Você tem reuniões importantes hoje. Posso remarcar. Ela precisa de cuidados e você precisa trabalhar. Beatriz, não é sua responsabilidade. Somos uma família, lembra? Mesmo que temporária, família cuida um do outro. Foi a primeira vez que Beatriz passou um dia inteiro cuidando de uma criança doente. Deu remédios, fez chás, leu histórias, assistiu desenhos animados que normalmente a irritavam. Beatriz, você vai ser minha mãe para sempre? Perguntou Isadora numa tarde deitada no sofá com a cabeça no colo dela. A pergunta inocente da criança criou um nó na garganta de Beatriz. Por que pergunta isso? Porque eu gosto muito de você. E você cuida de mim como uma mãe de verdade. Eu também gosto muito de você, pequena. Mas você não respondeu minha pergunta. Beatriz olhou para o rostinho febril da menina e sentiu algo se mover em seu peito. Vou sempre estar aqui para você, Isadora. Sempre. Era uma promessa que ela não sabia se poderia cumprir, mas que saiu de seu coração antes que sua mente pudesse censurá-la. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Isadora dormindo no colo de Beatriz no sofá. As duas estavam cobertas com a mesma manta. Beatriz adormecera também, com um livro de histórias aberto no colo. Ele ficou parado na porta da sala, observando a cena. Havia algo profundamente tocante na imagem. Pela primeira vez desde que se casaram, ele viu Beatriz não como sua chefe ou esposa de papel, mas como uma mulher carinhosa que estava genuinamente cuidando de sua filha. Beatriz, chamou ele suavemente. Ela acordou lentamente, desorientada. Rafael, que horas são? 9 da noite. Como ela está? Melhor. A febre baixou depois do almoço. Tomou a sopa toda e assistimos 3 filmes. Obrigado por cuidar dela. Não precisa agradecer. Enquanto Rafael carregava Isadora para o quarto, Beatriz arrumou a sala e refletiu sobre o dia. Cuidar da menina havia se sentido natural, instintivo. Não havia sido um fardo ou uma obrigação, mas algo que ela genuinamente queria fazer. Pela primeira vez desde que se casaram, Beatriz começou a questionar se seu coração estava tão blindado quanto pensava. Na 4ª semana de convivência, aconteceu algo que mudaria completamente a dinâmica entre Beatriz e Rafael. Era uma sexta-feira chuvosa e eles estavam presos no aeroporto devido ao mau tempo. Isadora estava na escola e eles tinham algumas horas para conversar sem pressa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Rafael. Claro. Por que você nunca se casou de novo, depois do Marcelo? Beatriz ficou surpresa pela pergunta direta. Não encontrei ninguém que valesse o risco. Risco? De ser magoada novamente, de perder o controle sobre minha vida, de descobrir que estava errada sobre alguém. Você já se apaixonou depois dele? Pensei que sim, algumas vezes, mas sempre havia algo que me impedia de me entregar completamente. E agora? Com nossa situação, você sente que está perdendo o controle? Beatriz o olhou, considerando a pergunta cuidadosamente. Às vezes, especialmente quando vejo como você e Isadora estão mudando minha rotina, minha casa, minha vida. Isso te incomoda?
Deveria, mas não incomoda. E isso me assusta. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a resposta dela. Beatriz, posso confessar algo? O quê? Quando propus esse casamento era realmente apenas por necessidade. Mas nas últimas semanas, comecei a desenvolver sentimentos genuínos por você. O coração de Beatriz acelerou. Essa era exatamente a complicação que ela temia. Rafael, deixa eu terminar. Não estou pedindo nada, não estou mudando nosso acordo. Só quero ser honesto. Você é uma mulher incrível, uma mãe fantástica para a Isadora, e eu me sinto atraído não apenas pela mulher forte que você é, mas pela pessoa gentil que descobri por baixo dessa armadura. Beatriz se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva. Não pode desenvolver sentimentos por mim, Rafael. Por que não? Porque isso complica tudo, porque nossa situação já é complexa o suficiente. Ou talvez torne tudo mais simples. Ela se virou para encará-lo. Como assim? Se nos importamos um com o outro de verdade, se estamos construindo algo genuíno, então não é mais uma farsa. É real. E quando der errado? E se eu te magoar como a Jéssica magoou? E se você descobrir que sou impossível de amar a longo prazo? Rafael se aproximou dela lentamente. E se der certo? E se formos felizes juntos? Não acredito em felizes para sempre, Rafael. Nem eu acreditava, até você. A intensidade na voz dele a fez recuar um passo. Não podemos fazer isso. Fazer o quê? Ser felizes? Misturar sentimentos com nossa parceria. Talvez seja tarde demais para isso. Antes que Beatriz pudesse responder, seu telefone tocou. Era a escola de Isadora, informando que a menina havia passado mal e precisava ser buscada. A conversa ficou suspensa, mas as palavras de Rafael ecoaram na mente de Beatriz pelo resto do dia. Naquela noite, depois de colocar Isadora para dormir, ela estava apenas com dor de barriga devido ao lanche da escola. Beatriz evitou ficar sozinha com Rafael. Foi para seu escritório e ficou trabalhando até tarde, tentando se distrair dos pensamentos confusos que a assombravam. Rafael bateu na porta do escritório por volta das 11 da noite. Posso entrar? Claro. Você está me evitando. Estou trabalhando. Beatriz, sobre o que conversamos hoje, prefiro não falar sobre isso. Tudo bem, mas quero que saiba que não vou pressionar você. Nosso acordo continua o mesmo. Só quis ser honesto sobre meus sentimentos. Obrigada. Boa noite. Depois que ele saiu, Beatriz ficou olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. Os sentimentos que havia enterrado após a traição de Marcelo estavam ressurgindo, e isso a aterrorizava. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O fim de semana foi tenso. Beatriz e Rafael mantiveram as aparências por causa de Isadora, mas havia uma tensão não dita entre eles. A menina, sensível às mudanças no ambiente, ficou mais quieta que o normal. Vocês estão brigados? Perguntou ela no domingo de manhã. Não, pequena, por que pergunta? Respondeu Beatriz. Vocês estão estranhos. Não conversam como antes. Rafael e Beatriz trocaram olhares culpados. Às vezes os adultos ficam preocupados com trabalho, explicou Rafael. Não é nada com você. Tenho uma ideia, disse Isadora saltando da cadeira. Vamos fazer algo divertido juntos, como uma família de verdade. O que você gostaria de fazer? Perguntou Beatriz. Vamos ao parque de diversões. Nunca fui com uma família completa. A solicitação inocente da criança atingiu os dois adultos. Como negar algo tão simples e importante para ela? Acho uma ótima ideia, disse Beatriz, forçando um sorriso. No parque de diversões, algo mágico aconteceu. A tensão entre Beatriz e Rafael começou a diminuir enquanto focavam em proporcionar alegria para Isadora. A menina estava radiante, correndo de brinquedo em brinquedo, insistindo que os pais participassem de tudo. Vamos na montanha-russa, gritou ela. Eu não... começou Beatriz. Vamos, insistiu Isadora. Família corajosa.
Na montanha-russa, Beatriz se viu gritando de medo e rindo ao mesmo tempo. Rafael segurava sua mão firmemente e, por um momento, ela esqueceu de todas as complicações e apenas se permitiu sentir a adrenalina e a diversão. Foi incrível, disse Isadora quando desceram do brinquedo. Vocês são os melhores pais do mundo. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A alegria pura da criança era contagiante e tocante. Durante o almoço, Isadora contou histórias da escola e fez planos para o futuro. Quando eu crescer, quero ter uma empresa de aviões como você, Beatriz, e quero que o papai seja meu piloto principal. É um ótimo plano, disse Beatriz sorrindo genuinamente. E quero ter filhos também. Vocês vão ser avós incríveis. Rafael engasgou com o refrigerante e Beatriz corou. A criança estava fazendo planos de vida que incluíam um futuro que talvez não existisse. No fim da tarde, no carro, voltando para casa, Isadora adormeceu no banco de trás. Beatriz e Rafael finalmente puderam conversar. Obrigada por hoje, disse ele. Fez a Isadora muito feliz. Fez eu também. Não lembrava que podia ser tão divertido. Você deveria se permitir ser feliz mais vezes. É difícil para mim. Felicidade sempre pareceu temporária. Talvez seja, mas isso não significa que não vale a pena. Beatriz olhou para ele de soslaio. Rafael, sobre o que você disse ontem, não precisa responder nada agora. Só quero que saiba que meus sentimentos são genuínos. Os meus também estão mudando, ela admitiu baixinho. E isso me apavora. Por quê? Porque não sei como lidar com isso. Porque nossa situação é complicada. Porque se der errado não vai magoar apenas a mim. E se der certo, não sei se posso apostar nisso. Naquela noite, depois de colocar Isadora para dormir, Beatriz tomou uma decisão que a surpreendeu. Em vez de se isolar no escritório, ela se sentou na sala com Rafael para assistir um filme. Posso perguntar sobre seus pais? Disse ela durante um intervalo comercial. Claro. O que quer saber? Como era sua família? Rafael sorriu com nostalgia. Meus pais eram pessoas simples. Meu pai trabalhava na construção civil, minha mãe era costureira. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos muito amor. Eles sabem sobre nossa situação? Não. Eles faleceram em um acidente de carro quando Isadora tinha 2 anos. Foi logo depois que Jéssica foi embora. Foi um período muito difícil. Sinto muito. Deve ter sido terrível criar a Isadora sozinho enquanto lidava com o luto. Foi, mas também foi o que me manteve firme. Ela precisava de mim, então não podia me permitir desistir. Beatriz se viu admirando ainda mais a força de Rafael. Ele havia enfrentado perdas devastadoras e continuado sendo um pai presente e amoroso. E você? Perguntou ele. Como era sua família? Complicada. Meu pai era um homem bom, mas fraco. Minha mãe sempre foi controladora e crítica. Eles ficaram juntos por conveniência, não por amor. É por isso que tem medo de relacionamentos? Partially. Cresci achando que amor era algo que se fingia, não algo que se sentia de verdade. E agora? Ainda acredita nisso? Beatriz o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos. Não sei. Estou confusa. Tudo bem estar confusa. Você sempre é tão compreensivo. Só com pessoas que me importam. A simplicidade da resposta tocou Beatriz mais do que qualquer declaração grandiosa poderia ter feito. Naquela segunda-feira, a rotina voltou ao normal. Mas havia uma nova energia entre Beatriz e Rafael. Não exatamente romântica, mas uma conexão mais profunda, uma compreensão mútua que não existia antes. No trabalho, eles mantinham o profissionalismo, mas havia pequenos momentos, um sorriso compartilhado, uma preocupação genuína quando um deles estava estressado, uma naturalidade que não existia no início do casamento. A mudança não passou despercebida pelos funcionários. Carla, a secretária de Beatriz, comentou sobre isso. Você está diferente, chefe, mais leve. Como assim? Não sei explicar. Mais feliz, talvez. Beatriz ficou pensativa sobre o comentário. Seria possível que a felicidade fosse tão visível assim? Naquela semana, chegaram notícias do advogado.
O relatório do detetive particular havia sido entregue e, surpreendentemente, concluía que o casamento parecia genuíno. Testemunhas confirmavam que Beatriz e Rafael se comportavam como um casal real, que Isadora se referia a Beatriz como mãe e que a convivência doméstica era natural e consistente. Isso é bom, disse Dr. Fernando Costa. Marcelo não terá base para questionar a legitimidade do casamento. Beatriz deveria ter se sentido aliviada, mas, em vez disso, se sentiu estranha. O casamento havia começado como encenação, mas aparentemente havia se tornado convincente o suficiente para enganar investigadores profissionais. Ou talvez não fosse mais encenação. Naquela noite, ela compartilhou as notícias com Rafael. Então estamos seguros, disse ele. Parece que sim. Você não parece aliviada. Estou. É só que acho que não esperava que nossa farsa fosse tão convincente. Talvez porque não seja mais uma farsa. Beatriz olhou para ele, vendo a esperança em seus olhos. Rafael, eu sei, você ainda não está pronta, mas quando estiver, estarei aqui. A paciência e compreensão dele só faziam seus sentimentos ficarem mais confusos. Na semana seguinte, um evento inesperado mudaria tudo. Marcelo apareceu na casa de Beatriz numa noite de quinta-feira, claramente alterado. Precisamos conversar, disse ele empurrando a porta de entrada. Marcelo, são 9 da noite, e você não foi convidado. Não me importo. Estamos perdendo muito dinheiro com essas batalhas legais e quero encerrar isso. Rafael apareceu na sala, atraído pelo tom de voz alterado. Há algum problema? Perguntou ele. Nenhum problema que você precise se intrometer, piloto. Marcelo, se não baixar o tom, vou ter que pedir para sair, disse Beatriz firmemente. Ou o quê? Vai chamar seu marido para me defender? Que piada! A tensão na sala era palpável. Isadora apareceu no topo da escada, atraída pela discussão. Beatriz, está tudo bem? Perguntou a menina. Volta para o quarto, minha filha. Já vamos subir, disse Rafael. Sua filha? Riu Marcelo sarcasticamente. Que família perfeita! Uma empresária desesperada, um piloto oportunista e uma criança. Pare, disse Beatriz, sua voz carregada de raiva. Não se atreva a falar sobre a Isadora. Tocou no ponto sensível? A verdade é que você está brincando de família porque não consegue ter uma família de verdade. Lembra do que aconteceu quando tentamos ter filhos? A crueldade das palavras de Marcelo atingiu Beatriz como uma bofetada. Rafael se aproximou, claramente irritado. Acho melhor você sair agora, disse ele, sua voz baixa mas ameaçadora. Ou o quê? Você vai me intimidar? Sou advogado, conheço meus direitos. E eu sou o marido dela. Conheço os meus também. A forma como Rafael se posicionou como protetor tocou Beatriz profundamente. Era a primeira vez que alguém a defendia com tanta convicção. Marcelo, saia da minha casa agora ou vou chamar a segurança. Isso não acabou, Beatriz. Vou conseguir o que é meu. Depois que Marcelo saiu, Beatriz ficou tremendo de raiva e humilhação. Rafael a abraçou instintivamente e ela se deixou cair contra o peito dele. Sinto muito que teve que ouvir isso, murmurou ela. Não precisa se desculpar. Ele é um homem amargo tentando te magoar. Mas ele está certo. Eu não consegui ter uma família de verdade. Rafael a afastou gentilmente para olhar em seus olhos. Olha ao redor, Beatriz. Você tem uma família de verdade. Tem a Isadora, que te ama incondicionalmente. E tem a mim que te escolho todos os dias. As palavras dele quebraram a barreira que ela havia construído ao redor do coração. Pela primeira vez em anos, Beatriz chorou de verdade, não de dor ou raiva, mas de alívio e gratidão. Eu tenho muito medo, Rafael. Medo de quê? De estragar isso, de não ser boa o suficiente para você e para a Isadora, de acordar um dia e descobrir que era tudo ilusão. Não é ilusão. E você é mais do que boa o suficiente. É perfeita para nós. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, Beatriz beijou Rafael de verdade. Não um beijo protocolar de cerimônia, mas um beijo carregado de todos os sentimentos que havia tentado reprimir. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes,
Tem certeza? Perguntou ele. Não, mas quero tentar. É tudo o que posso pedir. Na manhã seguinte, Isadora percebeu imediatamente a mudança no ambiente. Vocês estão diferentes hoje, disse ela sorrindo. Diferentes como? Perguntou Beatriz. Felizes. De verdade felizes. A criança havia capturado perfeitamente o que havia mudado. Eles estavam finalmente, genuinamente felizes. As semanas seguintes foram um período de descoberta para Beatriz. Descoberta de como era estar em um relacionamento baseado em honestidade e carinho mútuo. Rafael era atencioso sem ser sufocante, carinhoso sem ser piegas, forte sem ser dominador. Ele a cortejava de formas simples, mas significativas. Flores no café da manhã, bilhetes no carro, jantares especiais depois de dias difíceis. Gestos que Marcelo nunca havia feito, mesmo no início do relacionamento deles. Você não precisa me conquistar, sabe? Disse ela numa noite. Já estamos casados. Quero conquistar você todos os dias, respondeu ele, para que nunca duvide de como é importante para mim. A sinceridade dele continuava a surpreendê-la. Isadora estava radiante com a nova dinâmica familiar. Seus desenhos agora incluíam 3 figuras sorridentes, sempre identificadas como papai, mamãe, Beatriz e eu. A escola comentava sobre como a menina estava mais confiante e feliz. Ela anda falando muito sobre você, disse a professora durante uma reunião. Está clara que você tem um papel muito importante na vida dela. Ela também tem na minha, respondeu Beatriz, surpreendendo a si mesma com a facilidade da resposta. 2 meses depois da reconciliação emocional com Rafael, Beatriz recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era Dr. Fernando Costa com notícias sobre Marcelo. Ele desistiu da batalha legal, anunciou o advogado. Completamente. Não vai mais contestar o divórcio, nem reivindicar direitos sobre a empresa. Beatriz quase deixou o telefone cair. Como? Por quê? Aparentemente ele se envolveu em alguns problemas financeiros próprios e precisa focar em resolvê-los. Além disso, o relatório do detetive foi tão conclusivo sobre a legitimidade do seu casamento que ele perdeu a motivação para continuar. Depois de desligar, Beatriz ficou sentada em seu escritório, processando a informação. Estava livre, completamente livre de Marcelo e de todas as ameaças à sua empresa. Mas isso também significava que não precisava mais do casamento de conveniência. Naquela noite, ela compartilhou a notícia com Rafael. É uma notícia maravilhosa, disse ele, mas havia algo na sua voz que não condizia com as palavras. Você não parece feliz. Estou feliz pela sua vitória. Só estou processando o que isso significa para nós. O que você acha que significa? Rafael se sentou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Nosso acordo original era por 2 anos ou até você resolver seus problemas legais. Seus problemas estão resolvidos. E daí? Você está livre para fazer outras escolhas. Beatriz percebeu que Rafael estava oferecendo uma saída, mesmo que claramente não quisesse isso. Que tipo de outras escolhas? Se quiser anular o casamento, tem bases legais agora. Não precisa mais de mim. A possibilidade de anulação havia passado pela mente de Beatriz, mas ouvir Rafael verbalizá-la a incomodou profundamente. E se eu não quiser anular? Então precisaria ser por outros motivos. Que tipo de motivos? Porque você me ama. Porque quer construir uma vida real comigo e com a Isadora. A palavra amor pairou no ar entre eles. É isso que você quer? Perguntou ela. Com todo o meu coração. Beatriz se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim onde Isadora havia plantado flores na semana anterior. Tenho medo de dizer que amo você, disse ela finalmente. Por quê? Porque se disser, não haverá mais volta. Será real demais, vulnerável demais. E isso é ruim? Ela se virou para encará-lo. Não sei. Para alguém que passou a vida inteira controlando tudo, amar alguém completamente é terrificante. Rafael se aproximou dela lentamente. Posso te ajudar com isso? Como? Te amando de volta, completamente, sem condições, sem prazos, sem acordos comerciais.
Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. E se eu não souber como retribuir? Você já está retribuindo, todos os dias, com cada gesto carinhoso com a Isadora, com cada momento que escolhe confiar em mim, com cada sorriso genuíno que me oferece. Rafael, não precisa decidir agora. Só quero que saiba que eu escolho você. Livre ou não dos problemas legais, rica ou pobre, forte ou vulnerável. Eu te escolho. Naquela noite, Beatriz ficou acordada até tarde, lutando com seus próprios medos e desejos. Pela janela do quarto, podia ver a luz no quarto de Isadora, onde Rafael estava lendo uma história para a filha. Essa era sua família agora. Não uma família que havia herdado ou sido forçada a aceitar, mas uma família que havia escolhido e que a havia escolhido de volta. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com uma clareza que não sentia há anos. Encontrou Rafael na cozinha, preparando o café da manhã como sempre fazia. "Bom dia", disse ele sorrindo. "Rafael, preciso te falar uma coisa." Ele parou de mexer os ovos, claramente tenso. "O quê?" "Eu te amo." O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o nascer do sol. "Eu também te amo, Beatriz. Mais do que imaginei que poderia amar alguém." Eles se beijaram na cozinha, envolvidos pelo cheiro de café e pela promessa de um futuro que finalmente não assustava Beatriz. "Papai, Beatriz!" gritou Isadora aparecendo na cozinha. "Vocês estão se beijando." "Estamos", disse Rafael sorrindo. "Isso significa que não vão se separar nunca?" Beatriz se ajoelhou na frente da menina. "Significa que somos uma família de verdade agora. Para sempre. Posso chamar você de mãe, de verdade dessa vez. Pode, minha filha, pode." O abraço dos três na cozinha selou a transformação de um acordo comercial em uma família verdadeira. 6 meses depois, Beatriz e Rafael renovaram seus votos numa cerimônia real, com amigos, funcionários e a família que haviam construído juntos. Isadora foi a dama de honra, radiante em seu vestido rosa, espalhando pétalas enquanto seus pais caminhavam em direção ao altar. A cerimônia aconteceu no hangar onde tudo começou, transformado com flores e luzes para a ocasião. O simbolismo não estava perdido para nenhum dos presentes. O local onde uma proposta desesperada havia sido feita, agora celebrava um amor genuíno. Durante os votos, Beatriz olhou para Rafael e disse as palavras que nunca imaginou que diria novamente. "Você me ensinou que o amor não é uma fraqueza, mas a maior força que existe. Escolho você hoje e todos os dias da minha vida." Rafael, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Você me deu uma família completa e um amor que eu não sabia que merecia. Prometo honrar isso todos os dias." Quando se beijaram como marido e mulher, desta vez por escolha, não por conveniência, os aplausos ecoaram pelo hangar. A festa continuou pela noite, com dancing, discursos emocionados e muito riso. Isadora, já cansada, mas recusando-se a ir dormir, foi carregada por Rafael enquanto dançava com Beatriz. "Somos uma família de verdade agora", murmurou a menina sonolenta. "Sempre fomos", respondeu Beatriz. "Só demorei para perceber." 2 anos depois do casamento original, Beatriz e Rafael tinham construído não apenas uma família, mas uma empresa mais forte. Rafael havia se tornado sócio minoritário da empresa, contribuindo com sua expertise em aviação. Isadora, agora com 10 anos, continuava sonhando em ser piloto e já estava aprendendo os fundamentos da aviação. A empresa havia crescido, mas mantido seus valores familiares. Os funcionários comentavam sobre como o ambiente de trabalho havia se tornado mais caloroso e acolhedor. Numa tarde de domingo, a família estava no jardim de casa, quando Beatriz fez um anúncio que surpreendeu a todos. "Rafael e Isadora têm uma novidade." "Que tipo de novidade?" perguntou Rafael, curioso. Beatriz sorriu, colocando a mão sobre a barriga ainda lisa. "Vamos ter um bebê." O grito de alegria de Isadora foi audível na vizinhança inteira. "Um irmãozinho. Eu sabia que vocês iam me dar um irmãozinho." Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a notícia. Então pegou Beatriz no colo e a girou no ar. "Sério?" perguntou ele, ainda incrédulo. "Muito sério. 8 semanas."
Vai ser uma menina ou menino? Perguntou Isadora, já fazendo planos. Ainda não sabemos, pequena. Tanto faz. Vou ensinar tudo sobre aviões para ele. Naquela noite, depois de colocar uma Isadora extremamente agitada para dormir, Beatriz e Rafael se sentaram na varanda, planejando o futuro. Você está feliz? Perguntou ele. Mais feliz do que jamais pensei que poderia ser. E você? Completo. Finalmente me sinto completo. Beatriz se aconchegou contra o peito dele, ouvindo o coração bater num ritmo tranquilo e constante. Rafael? Obrigada. Por quê? Por ter tido coragem de fazer aquela proposta maluca no hangar, por ter insistido quando eu quis desistir, por ter me ensinado que amor verdadeiro existe. Obrigado por ter aceitado, por ter aberto seu coração apesar de todos os seus medos, por ter se tornado a mãe que a Isadora precisava e a esposa que eu nem sabia que sonhava. Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando como suas vidas haviam mudado completamente. Você acha que se não tivéssemos tido todos esses problemas legais e de imigração, teríamos nos encontrado de outra forma? Perguntou Beatriz. Não sei. Talvez. Talvez o destino tivesse encontrado outro jeito de nos juntar. Você acredita em destino? Acredito que algumas pessoas são destinadas a estar juntas. E acredito que nós somos uma dessas pessoas. 9 meses depois nasceu Miguel Santos Silva, um bebê saudável que herdou os olhos escuros do pai e os cabelos claros da mãe. Isadora se revelou uma irmã mais velha, dedicada e protetora, sempre disposta a ajudar com o irmãozinho. A família havia se completado de uma forma que nenhum deles havia planejado, mas que todos haviam escolhido abraçar. No primeiro aniversário de Miguel, a família organizou uma festa no hangar, agora transformado em espaço de eventos da empresa. Era uma tradição que haviam criado, celebrar marcos importantes no lugar onde tudo começou. Durante a festa, Clarice, a mãe de Beatriz, se aproximou da filha. Preciso te pedir desculpas, disse a mulher mais velha. Por quê, mãe? Por não ter apoiado suas escolhas, por ter julgado Rafael antes de conhecê-lo, por ter duvidado da sua capacidade de ser feliz. Beatriz ficou surpresa com a sinceridade da mãe. O que mudou sua opinião? Ver como vocês são juntos, ver como a Isadora floresceu com você como mãe, ver como Rafael te faz feliz de uma forma que o Marcelo nunca fez. Percebi que estava errada sobre muitas coisas. Obrigada, mãe. Isso significa muito para mim. Rafael é um bom homem, e vocês construíram uma família linda. Era a aprovação que Beatriz nunca soube que precisava, mas que a tocou profundamente. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, a família ficou sozinha no hangar, limpando os restos da festa. Lembram como tudo começou aqui? Disse Rafael, olhando ao redor. Como esquecer? Riu Beatriz. A proposta mais louca que já ouvi na vida. E que mudou nossa vida para sempre, acrescentou Isadora, agora com 11 anos e cada vez mais sábia. Vocês acham que vamos contar essa história para o Miguel quando ele crescer? Perguntou Beatriz. Claro, disse Rafael. É uma história linda sobre como às vezes as melhores coisas da vida começam da forma mais inesperada. E sobre como o amor verdadeiro às vezes chega disfarçado de parceria comercial, riu Beatriz. Anos se passaram, e a história da família Santos Silva se tornou uma lenda local. A empresa continuou crescendo, sempre mantendo os valores familiares que Rafael e Beatriz haviam estabelecido. Isadora se formou em engenharia aeronáutica e voltou para trabalhar na empresa da família, realizando seu sonho de infância. Miguel mostrou interesse tanto pela aviação quanto pelos negócios, prometendo dar continuidade ao legado familiar. Em seu 20º aniversário de casamento, contando desde o casamento original, Beatriz e Rafael fizeram uma viagem especial para o local onde haviam passado a lua de mel improvisada, o parque de diversões com Isadora. Voltamos ao começo, disse Rafael, segurando a mão dela, enquanto caminhavam pelos mesmos caminhos de décadas atrás. Não, corrigiu Beatriz. Começamos de novo, mas muito melhores do que éramos. Eles subiram na mesma montanha-russa que haviam enfrentado com medo 20 anos antes,
Desta vez, gritaram de pura alegria, sem medo do que viria depois. "Sabe o que é o mais incrível desta nossa história?" perguntou Beatriz quando desceram do brinquedo. "O quê?" "Que começou com você fazendo uma proposta desesperada para resolver problemas práticos e se transformou na maior aventura das nossas vidas. E que está longe de terminar." "Longe de terminar", concordou ela, beijando-o com a mesma paixão do primeiro beijo verdadeiro que haviam compartilhado. A história da família Santos Silva se tornou um exemplo na comunidade de como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, entre pessoas que pensavam que eram incompatíveis, em situações que pareciam impossíveis. Eles provaram que, às vezes, os melhores relacionamentos são construídos não sobre paixões arrebatadoras, mas sobre escolhas diárias de cuidado mútuo, respeito e compromisso com o crescimento conjunto. A proposta maluca de casamento que havia começado tudo não era mais uma lembrança constrangedora, mas o momento fundador de uma família que havia escolhido amar, apesar de todas as razões para não amar. No final das contas, Rafael e Beatriz descobriram que o amor verdadeiro não é encontrado, mas construído. É criado através de 1000 pequenas escolhas diárias de escolher a outra pessoa, de enxergar o melhor nela mesmo quando é difícil, de permanecer presente mesmo quando o impulso é fugir. E tudo isso começou com uma proposta simples e desesperada. "Case comigo e eu piloto seus voos pelo resto da vida." Uma promessa que se transformou em algo muito maior. "Case comigo e vamos pilotar nossa vida juntos, para sempre." Fim da história. E aí, queridos ouvintes, o que acharam dessa história emocionante? Rafael e Beatriz nos mostraram que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas. Deixem nos comentários qual foi a parte que mais tocou vocês e se conhecem alguma história parecida na vida real. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perderem outras histórias que vão emocionar vocês. Muito obrigada pela companhia de hoje.